para abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. E eu quero compartilhar uma mensagem com você hoje, aqui de manhã. E eu não sei quantas pessoas estão aqui, que é a sua primeira vez nessa igreja ou numa igreja. Eu quero te dar bem-vindo. Não quero que você pense que o que a gente está fazendo aqui é uma conversa só em pessoas que já são iniciadas. Aqui não, isso aqui, domingo de manhã principalmente, todo dia, mas domingo de manhã, todos nós somos convidados à mesa de Cristo. Então, eu quero pedir para você abrir a Bíblia, se você tiver, se não tiver, de repente você pode sentar perto de alguém, no capítulo 24 de Lucas, né? Se você abre a Bíblia ali no meio, e você está mais ou menos em Salmos, e você vai indo para a direita, e você chega eventualmente em Mateus, Marcos e Lucas. Lá no finalzinho, capítulo 24, final do livro de Lucas, eu quero compartilhar uma mensagem com você chamada Andando na Direção Errada. Repete isso comigo. Andando na direção errada. Repete de novo. Andando. Ok. Lucas, capítulo 1, a gente vai ler bastante. O jeito que eu, pessoalmente, gosto de pregar é lendo a Bíblia e vendo que a Bíblia nos fala direto dos versículos. Então, a gente vai ler bastante, mas ler a Bíblia é gostoso. Então, quando a gente lê, eu vou te pedir para você não ficar lendo. Para quando eu parar de ler e vamos conversar a respeito, tá bem? Lucas, capítulo 24. A gente vai começar no versículo 1. O que aconteceu é o seguinte: Jesus já tinha vivido por mais ou menos 30 anos, e por 3 anos ele tinha desenvolvido seu ministério, ele pregava, curava as pessoas e tudo mais. E então, no capítulo 24 de Lucas, nós temos, logo depois da morte de Jesus, Jesus tinha falado com aqueles que estavam andando com ele que era necessário que ele morresse, ok? E a gente vai falar mais disso daqui a pouco, dentro da passagem. Então, ele morreu, e a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Então, Lucas, capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã meio cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Muita gente gostaria de saber por que nós fazemos nossos cultos domingos de manhã. É por causa disso. A igreja cristã, a maioria faz cultos domingos de manhã, porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, era cedo, o sol não tinha nem saído, elas começam a ir para lá, mas quando entraram lá, versículo 2, entraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Preste atenção que esses anjos disseram agora, porque isso é importante para a nossa história, na verdade. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Então, os anjos estão falando com as mulheres: olha, vocês esqueceram de alguma coisa que Jesus falou. Ele falou que isso ia acontecer. Presta atenção nisso. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Eu quero te pedir que você repita comigo as primeiras palavras do versículo 7. É necessário. Fala isso de novo. É necessário. Mais uma vez. É necessário. Bem, então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas encontraram todas essas coisas, elas contaram todas essas coisas aos 11. Eram 12 discípulos, Judas tinha traído Jesus e depois se enforcou, então você agora só tem 11. Então elas contaram todas essas coisas aos 11, e olha aqui, às vezes a gente acha que Jesus só tinha 12 discípulos. E a todos os outros. Jesus tinha mais gente seguindo ele. E a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Você sabe que a Bíblia nos mostra que os primeiros missionários da história foram mulheres? As primeiras pessoas a contar
a história de Jesus Cristo foram mulheres. Né? E tem gente aí que tem problema com mulher contando a história de Jesus. Né? Nós cremos nisso. Mulheres, vocês são chamadas, foram as primeiras e vão continuar sendo aquelas que pregam a palavra de Deus. E aí, essa não é a minha mensagem não, mas eu resolvi dar isso de graça. Tá bem? Ok, obrigado. Então, Lucas aí fala o nome delas. Versículo 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres. Homem não presta mesmo, né? Aí a palavra de Deus continua falando que... Bem, vamos ler, já estamos aí, que eu vou chegar, na verdade, minha mensagem começa no versículo 14. A gente precisava ler isso aqui. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Presta atenção. Naquele mesmo dia, ainda no domingo, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. A minha mensagem começa aí, na verdade, no versículo 13. Mas a gente tinha que ler isso porque é importante você entender esse contexto. É importante a gente entender quando fala assim, 2 deles. Deles quem? Desses discípulos. Você lembra que eram 11 e todos os outros, não é isso? E eles estavam lá, Jesus tinha morrido e eles estavam lá meio que perdidos assim. E estavam todos juntos, com as portas fechadas, com medo dos judeus. Não só os 11, mas os outros discípulos. As mulheres vão lá e falam, gente, olha, aconteceu isso, isso e isso, e eles não acreditaram. Aí a gente chega no versículo 13. Naquele mesmo dia, no domingo, no dia que Jesus ressuscitou, presta atenção que isso é importante. 2 daqueles que estavam lá em cima, que tinham gastado tempo com Jesus, que tinham ouvido falar de Jesus, que tinham visto Jesus trabalhar, que estavam lá quando as mulheres reportaram, olha, Jesus ressuscitou. 2 dessas pessoas que presenciaram tudo isso, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. O que esses 2 estavam fazendo indo para longe de Jerusalém? A bênção estava lá em Jerusalém. Jesus foi crucificado em Jerusalém, Jesus ressuscitou em Jerusalém. Eu diria para vocês que os 2 estão andando na direção errada. E muitos de nós nos achamos na situação desses 2 aqui. Naquele mesmo dia, 2 estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, versículo 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Não estavam lá, né, passado aquilo tudo, imagina como foi a vida dele nos últimos meses, talvez anos. Jesus estava aí ministrando há mais ou menos 3 anos, a gente não sabe quanto tempo eles estavam ali na beira de Jesus, vendo o que estava acontecendo, mas muita coisa. E a gente vai ver daqui a pouco que, na verdade, eles estavam um pouquinho perplexos, que eles pensavam que uma coisa ia acontecer e outra coisa estava acontecendo. Então, eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. E aí, cara, como é que eu não entendo isso? Parecia que estava tão certo. Parecia que Jesus ia agora salvar a nossa nação. O que está acontecendo? Mas você lembra quando ele falou isso? E eles conversando. E versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.